Olá, eu sou Rosa Benatti, expositora espírita de Campinas. Analisando meu íntimo, eu sinto que esta é a minha primeira encarnação como espírita, apesar de estar no espiritismo desde a infância. Considero-me uma aluna da doutrina espírita, em busca de entendimento da vida, o que faço neste mundo, o propósito de estar aqui e qual o meu papel no momento que atravessamos neste planeta. Aliás, a etimologia da palavra aluno é muito preciosa. Vem do latim aluminus, associado ao verbo alere, que significa alimentar-se, nutrir-se, com o sentido figurado de alimentar-se de conhecimento. Mas antes de mais nada, eu quero agradecer esta oportunidade concedida pelo Grupo Espírita Kyber Schuchum, que através da USE Intermunicipal de Campinas, sob a regência do presidente Carlos de Paula, proporciona um momento de reflexão sobre os postulados da doutrina espírita, sempre de uma maneira muito rica e consoladora. E hoje vamos analisar alguns pontos sobre a maledicência, um dos temas contidos no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Bem-aventurados os misericordiosos. A palavra maledicência vem do latim maledicentia e quer dizer o uso de palavras injuriosas, dizer mal, ofensa por palavras, calúnia. Popularmente, é também conhecida como fofoca e é um dos problemas de convivência mais antigos que se tem conhecimento na face da Terra. É uma postura antiética, irresponsável, que pode causar consequências danosas em muitas áreas da vida. Ela sempre aparece relacionada com a falsidade, a inveja, a mentira, gerando intrigas e conflitos e discórdia. Os estudos dos antropólogos apontam que a maledicência existe desde a pré-história, quando o Homo erectus, há quase 2 milhões de anos, desenvolveu a linguagem como forma de comunicação social. À medida em que o cérebro humano se desenvolveu, tornando-se maior, o homem começou também a imaginar, a processar e articular as informações ao seu redor. Estas habilidades que precisava era para a sua sobrevivência. E para dominar a caça, a colheita, defender a prole e o seu território, o homem precisou aprender a cooperar. E a maneira mais eficiente de fazer isso era compartilhando informações com os outros homens ao seu redor. Daí começou a observar e a comentar sobre os outros, com os outros. Ele começou então a verificar se alguém lhe oferecia algum risco ou não, se era alguém a quem poderia se associar, se era um inimigo ou se era um amigo. E surgiu a fofoca, a maledicência como uma necessidade instintiva de sobrevivência. Os cientistas concluíram que o ser humano é capaz de se unir intencionalmente, dividindo informações para chegar a um objetivo comum, muitas vezes de longo prazo, enquanto outros animais, assim como os macacos, cooperam entre si apenas para atender necessidades imediatas e individuais. Como seres destinados à perfeição, e após tanto tempo desde os nossos ancestrais, já é hora de nos desapegarmos dos instintos e cultivarmos sentimentos que enobrecem a alma e nos garantem um mundo melhor. E, assim, analisando, no caso, as instruções dos Espíritos, no capítulo
intitulado Bem-aventurados os misericordiosos do Evangelho segundo o Espiritismo, veremos que há valiosas respostas de São Luís na seção de comentários em relação ao próximo. Na pergunta número 20, item número 20 das Instruções dos Espíritos, há uma pergunta dirigida a São Luís assim: será repreensível observar as imperfeições dos outros, quando disso não possa resultar nenhum benefício, e mesmo que não a divulguemos? Diz São Luís que tudo depende da intenção. Não é proibido ver o mal, quando de fato ele existe. Seria até mesmo inconveniente só ver o bem por toda parte, porque isso representaria uma ilusão no mundo em que vivemos, que é de provas e expiações, onde ainda impera o mal, o que prejudicaria o nosso progresso. Toda vez que o fizermos com um sentimento de malevolência, de prazer em revelar a falta de um nosso irmão, desacreditando-o perante a opinião pública, estamos sim agindo contra a lei de amor e de caridade. Contudo, se o fizermos de forma discreta, sem expor publicamente, limitando-nos a observar os problemas alheios em proveito próprio, ou seja, para estudar e evitar em nós mesmos os comportamentos inadequados, então não será uma atitude repreensível. Estas observações se tornam úteis quando representam os exemplos a serem seguidos. E perguntamos assim: será que somos observadores ou será que somos maledicentes? E para melhor nos situarmos nessa questão, nós vamos avaliar o perfil de uma pessoa maledicente. O maledicente é aquela pessoa que sempre enxerga defeitos e pontos fracos. É a pessoa que comenta as feridas ao invés de curá-las. Perde tempo denegrindo a imagem alheia. Cria quadros deprimentes alimentando a suspeita. Queixa-se de tudo e de todos. Assim, ela vai espalhando o desânimo e a desconfiança, tornando o ambiente muito hostil ao seu redor. A maledicência fere o direito das pessoas. Traz consequências negativas, algumas vezes até mesmo irreparáveis. Todo mundo sabe como uma fofoca começa, não é mesmo? E ela vai se distorcendo de tal maneira como naquela brincadeira do telefone sem fio, com remendos de informação, aumentos, distorções. No final da história, ninguém sabe como se chegou totalmente diferente uma questão que veio cheia de criatividade. Muito menos se sabe quem disse, quem inventou e quem propagou. Mas o ambiente tornou-se muito hostil, onde deveria existir a união de energias e forças para o alcance das metas, inviabilizando-se um relacionamento muito saudável e produtivo. Isso acontece porque o maledicente age sempre na ausência do difamado, falando com suavidade, ferindo covardemente e sem direito de defesa de quem se tornou o seu objeto. A palavra humana, que é um poderoso meio de intercâmbio entre os homens, ao invés de servir de recurso poderoso para construir esperanças, consolar, alimentar a paz, transforma-se num estilete mental que destrói, rebaixa e provoca danos irreparáveis. E perguntamos assim: será que todos somos vulneráveis à maledicência?
Precisamos estar sempre muito atentos, porque a maledicência é uma arma perigosa que está ao alcance de qualquer pessoa, em qualquer idade, e é muito fácil de usá-la. Basta ter um pouco de maldade no coração. E quem ainda nesse mundo deixou de ter, não é? A maledicência é mais perigosa do que uma epidemia, porque na forma de um boato, quando usamos o famoso "Ah, eu ouvi dizer", alastra-se como um caminho de pólvora. E alguns exemplos muito comuns que nós temos a nos lembrar. Olha, fulano é muito bom, trabalha muito, tem uma visão fantástica da vida, mas ele paga as contas com atraso, ou então ele é ladrão, ou se tratar de uma mulher, lá vem um comentário: olha, ela está traindo o marido. Nada mais gratificante para o maledicente do que mostrar que o fulano não é tão bom assim. No entanto, a má palavra, o comentário maldoso contra alguém, gera dentro do seu próprio autor um clima de desajuste íntimo que o envenena com a própria maldade. E quais seriam então os motivos que levam uma pessoa a ser maledicente? E verificamos que há diferentes razões. Em primeiro lugar, nós podemos nos lembrar da curiosidade, uma característica natural do ser humano. É estar sempre à procura de novidades. Nem sempre a curiosidade é boa ou construtiva. Um outro motivo é a ociosidade. Quem tem tempo de sobra quer passar o tempo e se envolve com conversas que não edificam. Quando estamos desocupados e insatisfeitos conosco mesmos, sem objetivos e propósitos de vida, nossa autoestima fica baixa e achamos que a vida do outro é mais interessante, dando espaço a outros sentimentos como a inveja e o ressentimento. Todos nós somos únicos e especiais. Temos as nossas potencialidades e as nossas capacidades. Mas ao observar a vida do outro, nossa vida fica esquecida. A nossa vida trava, não se desenvolve nem prospera, já que não estamos focando nos nossos propósitos. Nós também temos alguns outros motivos, como, por exemplo, a inveja. E na inveja, então, falar mal dos outros é uma maneira de se autoelogiar e mostrar que é melhor do que os outros. Nós temos também a amargura, como uma válvula de escape de um espírito sofrido. E podemos também lembrar de outros motivos, como, por exemplo, o medo. E o medo de perder uma posição, de não ser reconhecido, de sentir que a sua segurança está ameaçada. O maledicente reage atacando o caráter de alguém para se preservar. Ou ainda por mero prazer, por pura inferioridade que se torna um vício, assim como todos os demais. Por mais que tenha consciência de que faz algo errado, a pessoa se compraz em falar mal dos outros. Ou ainda, para ser aceito em um determinado grupo, para chamar a atenção dos outros, ou até mesmo por vingança. E conta-nos ainda Kardec, no livro dos médiuns, no item 252, que duas irmãs sofriam já há anos
várias depredações desagradáveis em seu lar. As suas roupas eram incessantemente espalhadas por todos os cantos da casa e até pelos telhados, cortadas, rasgadas, crivadas de buracos, por mais cuidado que tivessem em guardá-las à chave. Descartada então a possibilidade de que estavam às voltas com algum tipo de brincadeira de mau gosto, promovida por algum vizinho, algum parente, as duas procuraram então o codificador Allan Kardec, que numa reunião mediúnica mediante uma evocação, conversou com o espírito que estava promovendo aqueles distúrbios. Era um espírito bastante agressivo, inacessível a qualquer orientação, passível de mudar o seu comportamento. E logo depois da sua comunicação por se demonstrar tão irredutível, o mentor espiritual foi consultado por Kardec e transmitiu uma surpreendente orientação, dizendo assim: o que estas senhoras têm de melhor a fazer é rogar aos espíritos seus protetores que não as abandonem. Nenhum conselho melhor lhes posso dar do que o de dizer-lhes que desçam ao fundo de suas consciências para se confessarem a si mesmas e verificarem se sempre praticaram o amor ao próximo e a caridade. Não falo da caridade que consiste em dar e distribuir, mas a caridade da língua, pois infelizmente elas não sabem conter as suas e não demonstram por atos de piedade o desejo de se livrarem daquele que as atormenta. Gostam muito de maldizer o próximo, e o espírito que as obsedia toma sua desforra, porquanto em vida foi para elas um burro de carga. Pesquisem na memória e logo descobrirão quem ele é. Entretanto, se conseguirem melhorar-se, seus anjos guardiães se aproximarão e a sua simples presença bastará para afastar o mau espírito, que não se agarrou a uma delas em particular, senão porque o seu anjo guardião teve de se afastar, por efeito de atos repreensíveis ou pelos seus maus pensamentos. O que precisam é fazer preces fervorosas pelos que sofrem e, principalmente, praticar as virtudes impostas por Deus a cada um, de acordo com a sua condição. Portanto, qualquer que seja o motivo, há de se considerar que a maledicência sempre demonstra uma fraqueza de espírito e falta de objetivos definidos, que requer reajuste de comportamento. É por esse motivo que as pessoas maledicentes são sempre inquietas e infelizes. E assim como diz aquele velho ditado, que mente vazia é uma oficina do diabo, precisamos nos ocupar de fazer a nossa vida ficar mais interessante, mais fascinante, porque todos nós possuímos qualidades e recursos. O que precisamos mesmo é desenvolvê-los. E lá no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, há também uma outra pergunta dirigida a São Luís, que diz assim: há casos em que seja útil descobrir o mal alheio? São Luís responde que essa pergunta é muito delicada e que precisamos recorrer à caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só prejudicam a ela mesma, não há jamais utilidade em divulgá-las. Mas se elas podem prejudicar a outros, é preferível o interesse do maior número ao de um só. Às vezes, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode até ser um dever. Porém, é necessário balançar entre as vantagens e os inconvenientes. E é por essa razão, então,
que o pregador batista inglês dizia que a língua morde mais do que os próprios dentes. Então, nós precisamos agir com indulgência, que também é tratada neste capítulo do Evangelho. Sejamos todos nós indulgentes. As pessoas podem ver ou ouvir uma coisa e a própria imaginação, condicionada à lente da malícia, pode interpretar outra ou propagá-la distorcidamente. A indulgência é uma das expressões da caridade, porque não vê os defeitos dos outros e, se os vê, evita comentá-los e divulgá-los. Podemos praticá-la em várias situações, afastando as críticas e juízos falsos a quem quer que seja, procurando discretamente inteirar-nos dos problemas de alguém, no sincero propósito de amenizar a sua dor, dirigindo-nos com delicadeza nas observações, sem precipitações ou censuras, em qualquer circunstância que envolva as nossas relações com o próximo. Outra forma também é evitar, no ímpeto de querer ajudar, determinados comentários que possam chocar as mentes menos preparadas. E quando algum maledicente nos procurar para fofocar, vamos mudar a nossa postura, pois maledicente também é aquele que incentiva os outros a maldizerem alguém. Podemos não iniciar uma maldade, mas o fato de olharmos para o maldizente com atenção e dizer com surpresa: "Ah, é? E aí? Conta lá!" é a deixa que ele esperava para se sentir motivado a prosseguir. Em lugar disso, mudemos de assunto, saiamos de perto, tomemos a palavra para iniciarmos elogios, a fim de que tudo possamos evitar de nos deixar trair pelo grave defeito da maledicência. A indulgência atrai, aclama, corrige, enquanto a maledicência desalenta, afasta, irrita. E será que por acaso os meios religiosos estão isentos da maledicência? Infelizmente, não há agrupamento humano livre da maledicência. Está presente mesmo onde jamais deveria haver lugar para ela, até mesmo nas instituições religiosas. Quando ocorre nessas comunidades, infiltra-se pela invigilância de companheiros desavisados, que se tornam agentes do mal. E é sempre muito lamentável, porque provoca o afastamento de servidores dedicados e aniquila promissoras esperanças de realizações espirituais. Portanto, sejamos mais vigilantes em nossos meios religiosos. Bem, até aqui analisamos alguns pontos que são comuns, mas gostaríamos ainda de abordar uma questão muito atual que também diz respeito à maledicência. É um alerta para a forma mais atual dela, que se chama fake news. A expressão fake news ganhou as páginas dos jornais e internet nos últimos anos. No entanto, nem todos sabem ao certo o que significa fake news. O termo vem do inglês fake, que significa falso, falsa, e outra palavra news, que significa notícias. Desta forma, em português, a palavra significa notícias falsas, que se alastram entre as pessoas como se fossem verdades. A internet possibilita que as notícias se espalhem em uma velocidade cada vez mais rápida. E as redes sociais aceleram ainda mais esse processo. Entretanto,
O espaço também é propício para que as notícias falsas também sejam facilmente divulgadas. Além disso, outro fator importante é que as pessoas não têm o costume de confirmar a veracidade de um dado. Quando algo é publicado, automaticamente há centenas de compartilhamentos, sem nem ao menos verificar de onde partiu aquela notícia. Além da disseminação de notícias falsas através da mídia, também chamamos de fake news os boatos espalhados pelas mídias sociais por usuários comuns, como o WhatsApp, o Instagram, o Facebook e outros. E disso nós estamos muito conscientes atualmente, não é? Em tempos de reclusão social, como o que nós estamos enfrentando agora, as pessoas estão muito mais propensas a usarem esses recursos tecnológicos e gerarem ou serem vítimas de falsas notícias. Algumas vezes, isso pode ter consequências muito graves, como aquele notório caso ocorrido em 2014 do linchamento de uma dona de casa, a Fabiana Maria de Jesus, na cidade do Guarujá, no litoral de São Paulo. Fabiana tinha 33 anos. Era uma dona de casa, casada, mãe de 2 crianças e morava num bairro em que foi espancada e morta. O linchamento ocorreu porque ela tinha sido confundida com uma suposta sequestradora de crianças e alguém tinha feito um retrato falado 2 anos antes, que passou a circular nas mídias sociais. O fato causou forte comoção nacional, principalmente por ter sido motivado por notícias falsas, disseminadas pelas redes sociais. Foi amplamente divulgado pelos meios de comunicação, mas infelizmente não há como voltar e refazer o passado. A maledicência, ou a fofoca, ou a fake news não tem identidade. Existem muitas pessoas prejudicadas e com a imagem manchada, sendo difícil contornar a situação ou até mesmo revertê-la. Então, gente, para que se envolver em situações inúteis ou danosas? Que tal ocuparmos o nosso tempo em algo que nos beneficie? Devemos rever as nossas posturas e valores e nos posicionar como pessoas de bem e para o bem. E assim, dessa forma, semear sempre a concórdia e a paz, sendo um instrumento de crescimento e bem-estar comum. Para este fim, precisamos então filtrar todos esses boatos, essas informações que nos chegam, e não interagir com fatos momentosos com tanto ardor e nem fazer julgamentos precipitados. E daí nós voltamos a perguntar: mas como nós podemos evitar a maledicência? E uma boa medida é seguir o conselho de Sócrates, o filósofo grego que viveu 400 anos antes de Cristo. Ele dizia que toda e qualquer informação deve sempre ser passada por 3 peneiras: a da verdade, a da bondade e a da utilidade, antes de ser propagada. Em outras palavras, a informação só deve ser passada adiante quando nós, então, soubermos ser absolutamente um fato verídico, sem alterações, deturpações ou interpretações subjetivas da realidade. Deve também ter como objetivo um ato de bondade, com o propósito de ajudar e servir o próximo, ou seja, que não almeje prejudicar ou manchar a imagem de ninguém, de nenhum grupo, de nenhuma sociedade, de nenhuma organização. E por último,
que seja sempre uma informação obrigatoriamente útil para favorecer as pessoas e a comunidade. Utilizar sempre a peneira da verdade, da bondade e da utilidade. E se por acaso assim o fizermos, vamos nos abster de julgamentos precipitados, das antipatias infundadas e das aversões interpessoais. Vamos então abandonar o famoso isso foi porque os outros disseram, ou porque o outro fez isso ou aquilo. Porque nesse disse-me disse, não se leva a nada de bom. Bem, diante de tudo isso, então, nós concluímos que a maledicência é uma pequena fagulha que pode provocar um grande incêndio. Então, antes de emitir ou receber qualquer informação, vamos nos lembrar de utilizar as 3 peneiras: a da verdade, a da bondade e a da utilidade. Vamos fazer como Madre Teresa de Calcutá, que dizia: quem julga as pessoas não tem tempo para amá-la. Muito obrigada.